Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos fazer uma leitura da apostila de português, continuando então o que nós já estávamos fazendo na aula passada, né, na semana anterior. E hoje nós vamos lá na página 44 de português. Eu quero que você abra a apostila comigo, que você acompanhe a leitura. Vai lendo junto com a prof. Quando eu terminar de ler aqui, eu quero que você leia outra vez o texto, tudo bem? Por quê? É algo bem importante pra gente conversar. Lá na escola, se você lembrar como que a prof faz, vocês leem o tempo todo. A prof sempre pede que vocês leiam, que leiam um trechinho aqui, um pedacinho ali. Todo mundo lê o tempo todo na escola. E agora que vocês estão em casa, a prof não tem como saber se vocês estão lendo tanto quanto lá na escola. O recomendado é que vocês leiam gibi, que vocês leiam um livrinho, que vocês façam leituras. Mas a prof precisa contar com a ajuda de vocês, exercitando lá, porque só ler na quinta-feira na aula online não adianta, a gente precisa fazer mais leitura, tudo bem? Posso contar com vocês? Então vamos lá. Na página 44 diz assim, ó, lá no início de conversa diz: na leitura 1, você lê o início do segundo ato do texto teatral A Última Chance. Agora você vai ler a continuação deste ato. Então, leia mais um trecho do texto teatral A Última Chance e descubra o que vai acontecer com Ebenezer Scrooge. Então, A Última Chance. O clima melancólico é interrompido quando os fantasmas dos natais passados se levantam de um pulo. Vamos ver outros natais. E agora, Scrooge? Lembra-se desse dia e dessas pessoas? E o fantasma dos natais passados bate palmas e o cenário se ilumina. Há uma árvore de Natal cheia de pacotes, mesa com um banquete e pessoas enfeitadas com gorros natalinos. As pessoas conversavam e se abraçavam, mas o público não os ouve. Um casal gordo cumprimenta todos, é o centro das atenções. Scrooge e o fantasma dos natais passados ficam num canto do palco. Scrooge: é a loja do Sr. Fizz, meu primeiro patrão. Ele me ensinou tudo o que podia sobre contabilidade. Sua esposa adorava festas. Você se lembra de que dessa vez houve um baile? E já vai começar. Vem, Scrooge, anime-se. O fantasma dos natais passados empurra o Scrooge para o salão e começa uma valsa. Os pares se formam para dançar. Scrooge anda solitário entre os dançarinos. Para diante de uma moça que sorri e o aceita como um par. Enquanto o fantasma dos natais passados canta ou recita seus versos à frente do palco, os casais vão aos poucos saindo de cena. Eu me lembrei, fantasma. Agora eu me lembrei. Quem era ela? Laura. Ela me amou. Foi a única mulher que realmente me amou. E você? Amava Laura? Prometi que me casaria com ela, mas não se casou. Eu queria lhe dar tudo, tudo. Queria que ela tivesse o mundo. Pedi que esperasse. Esperasse o quê? Que eu ficasse rico. Agora você é rico, Scrooge, e continua sozinho. O que aconteceu? E o Scrooge, aturdido, passa a mão pelo rosto. Não sei, não me lembro. Não se lembra mesmo, Scrooge? E o Scrooge e o fantasma dos natais passados ficam no escuro e a luz se acende sobre Laura, na outra ponta do palco. Ela lê uma carta. Desculpe-me, querido Ebenezer, se escrevo uma carta em vez de ir vê-lo pessoalmente. Mas a verdade é que hoje tenho medo do homem que você é. Não o reconheço mais. Tenho saudades daquele jovem enamorado de tantos anos atrás. E quando éramos pobres colegas na loja do Sr. Fizz e estávamos satisfeitos com nossos destinos. Nada tínhamos senão nosso trabalho e nossos sonhos. Mas você mudou, Ebenezer. Você ainda diz que me adora, mas você mente. Hoje você adora outro ídolo. Trocou qualquer sentimento de amor, compaixão
ou amizade pelo bezerro de ouro. Mente que quer ficar rico para me dar um lar confortável, mas há muito tempo você age apenas por ganância. Diz que o mundo dos negócios é duro e cruel, mas você é o mais implacável de todos os negociantes. Vi caírem uma a uma todas as suas aspirações, até você ficar absorvido apenas por uma paixão: amor ao dinheiro. Chamo o céu por testemunha, Ebenezer, de que tentei compreendê-lo e aceitá-lo, mas também que essa sua obsessão pelo dinheiro ocupa todo o espaço dentro do teu coração. Diga a verdade, Ebenezer. Seja sincero consigo mesmo. Se não tivesse me dado sua palavra de que se casaria comigo, por acaso ainda viria me ver? Existe algum real sentimento por mim, exceto um compromisso formal? Pois eu o liberto desse compromisso, Ebenezer. Espero que talvez em nome das pessoas que fomos você ainda sinta uma leve saudade de mim. Mas creio que logo me esquecerá. Serei uma lembrança que você irá repelir como um sonho mau, do que se acorda com alívio. Adeus, Ebenezer. Espero que possa ser feliz na vida que escolheu. Laura. A luz sobre Laura se apaga e acende-se sobre o Scrooge e o fantasma. E o fantasma começa a recitar ou cantar alguns versos. Cuidado! Se em sua trilha você montou a armadilha e não virou o caçador, o tempo, o que você fizer com o tempo, o que você fizer com o tempo. Scrooge parece cansado e triste. Por favor, fantasma, leve-me de volta ao escritório, chega dessas lembranças. E o fantasma dá a mão para o Scrooge e eles saem do palco caminhando lentamente, enquanto o fantasma dos natais passados recita ou canta. Se não fizer a coisa certa, um dia você desperta e descobre que está só. Descobre que está só. Descobre que está só. Bom, então ali embaixo nós temos Márcia Kupstás, A Última Chance, publicado em São Paulo, editora Melhoramentos, no ano de 2013. E aí, quando a gente vira a página, nós temos os dados sobre a autora, que diz assim: Márcia Kupstás, autora do texto teatral que você leu, nasceu em 1957, na cidade de São Paulo. Em 1986, ela publicou seu primeiro livro destinado ao público juvenil, Crescer é Perigoso. Além de textos teatrais, ela escreve romances para o público adolescente e já conta com mais de 100 livros publicados. E ali nós temos uma foto dela. Bom, gente, então agora a prof vai explicar para vocês as perguntas sobre o texto, né? Sobre o trecho que a gente leu agora, que tem então a carta da Laura, né? Quando ele lembra então por que ele está sozinho. Então vamos lá. Ali na interpretação oral diz assim: quais lembranças o fantasma dos natais passados apresentou a Scrooge nesse trecho do texto? Então essas perguntas são mais pra gente conversar, né? Então ele traz mais as lembranças do patrão, né, do Sr. Fizz, e as lembranças da Laura. E o número 2 é mais para você pensar o que você achou desse desfecho do texto. Mas vamos para as perguntas de interpretação escrita, que são aquelas que você vai registrar na apostila. Então veja lá. Quais personagens que aparecem nesse trecho ainda não haviam aparecido no trecho da leitura 1? Então, quando nós lemos o primeiro trecho lá da leitura 1, nós tínhamos alguns personagens que apareceram, que daí nós até destacamos lá, e agora nós temos 2 personagens novos que não apareceram da outra vez. Quem são eles? Vai escrever o nome deles aqui na pergunta de número 1. Número 2. Identifique e sublinhe no texto um trecho em que o cenário é descrito na rubrica. Então, gente, você vai voltar lá na página 44, lembrando que a rubrica é aquela descrição de como está o cenário, de como estão os personagens,
do que está acontecendo naquele momento e ela sempre aparece entre parênteses. E aparece entre parênteses antes de dizer, né, o que vai acontecer. Lá na página 44, nós temos a descrição do cenário. E você vai sublinhar essa descrição, então, que está lá na página 44, ok? Então, vamos lá no número 3, diz assim. Segundo Scrooge, por que ele pediu a Laura que esperasse para se casar com ele? Gente, por que o Scrooge pediu para a Laura esperar? O que ele queria, né? Ele queria duas coisas. Uma, ficar tal coisa, para dar para ela alguma outra coisa lá. Pensa, se precisar você volta e lê o texto outra vez, tá bom? Número 4. Ao iniciar sua carta, a Laura explica por que resolveu escrever em vez de falar com o Scrooge pessoalmente. Qual é a justificativa para isso? Então, por que ela prefere escrever do que falar pessoalmente com o Scrooge? Então, ela escreveu lá na carta. Então, você vai procurar e vai escrever aqui no número 4. 5. Em sua carta, a Laura diz que o Scrooge mudou. Quais são as principais características dele depois, né? Após essa mudança? E que ela vai dizer na carta. Nós temos no Vivendo Valores a seguinte informação. Nunca devemos valorizar mais o dinheiro do que as pessoas. O Scrooge perdeu o amor da sua vida por causa da ganância. Então, a gente pensar um pouquinho. E aí você vai marcar as opções corretas ali. O que você acha que são as principais características, então, dele depois da mudança? Generosidade, ganância, paixão pelo dinheiro ou a compaixão? Então, tem duas alternativas para você marcar. 6. Releia o trecho a seguir. Então, o Scrooge parecia cansado e triste. Por favor, fantasma, leve-me de volta ao escritório. Chega dessas lembranças. O que este trecho indica sobre os sentimentos de Scrooge em relação às lembranças do seu passado? Quando ele fala assim, por favor, fantasma, leve-me de volta ao escritório, chega dessas lembranças. O que vocês acham que ele estava sentindo? Como será que ele estava nesse momento? Então, vamos lá. Número 7. O segundo ato termina com o fantasma dos natais passados recitando ou cantando alguns versos. Que relação há entre esses versos e a história do Scrooge? Bom, então vamos lá ler os últimos versos. Ele diz assim, ó. Se não fizer a coisa certa, um dia você desperta e descobre que está só. Descobre que está só. Descobre que está só. Quem está só, sozinho, de solitário nessa história? Quem ficou sozinho? Então você vai pensar o que tem a ver isso, né? Se não fizer a coisa certa, você desperta e descobre que está só. E o que isso tem a ver com a história do Scrooge, ok? Virando a página, lá no número 8, nós temos ali uma cena. Então diz assim, ó. Observe a cena a seguir do filme Os Fantasmas de Scrooge, também inspirado na obra Um Conto de Natal. Então, ali na letra A, é possível identificar quem são os personagens retratados nessa cena? Explique. Então, quem são essas pessoas que estão aparecendo ali, com base no que a gente leu? Quem são? Aí você pode escrever o nome dos 3 personagens que aparecem aqui nessa cena. Letra B. Identifique e copie o trecho do texto teatral que corresponde a essa cena do filme. Então, você pode voltar lá no trecho que nós lemos, que tem exatamente a frase que corresponde a essa imagem aqui, dos dois se olhando e com as mãos dadas, né? Olha só, nós vamos ler o que está escrito aqui, nessa parte onde diz teatro. O teatro é uma arte muito antiga. Ninguém sabe ao certo quando ele surgiu, mas pode ter sido até mesmo na pré-história. Em algumas culturas antigas, como no Egito, o teatro estava ligado à religião, mas foi na Grécia Antiga que ele atingiu o status de arte, como conhecemos hoje. Foi nessa época que surgiram também as primeiras peças de teatro, que podiam ser tragédias ou comédias. Algumas delas se tornaram tão famosas que são representadas até
hoje. Bom, quinto ano, faz essas atividades aqui, que são de leitura e de interpretação de texto. Leia outra vez o texto, tudo bem? Faz com carinho e com capricho e na próxima aula a gente vai corrigir essas atividades, tudo bem? E aí você vai arrumando na sua apostila. Então, ó, um beijo para todo mundo e até a próxima aula.